viaja, tem um desgaste muito maior, inclusive psicológico, mental, de desgaste, de pressão. A base não tem isso. Por que a base não trabalha mais? Antigamente se trabalhava 4x1, se trabalhava 4 turnos direto, manhã e tarde, se folgava um. Aí se passou 3x1, se passou 2x1, agora é um turno só. Nunca se teve tanto campeonato de categoria de base. Se nós for fazer uma analogia com a faculdade lá, primeiro eu tenho que aprender a matéria para depois fazer a prova. Hoje a gente tem prova só. É jogo, jogo. É 1000 torneios de categoria de base, o menino nem treina. Como é que ele vai evoluir? Aí a gente ouve, mas não tem um batedor de falta. Mas como é que vai ter? Se não se treina esse tipo de situação. E não se treina porque não tem condição de treinar. Não tem, é só jogo e jogo. É campeonato sub-17, campeonato sub-15. É torneio para tudo que é lado. Virou um caçarica do caramba. Essa é a verdade. Descontrolado. O menino não treina, ele só joga. Se eu não sei a matéria, não adianta. Como é que eu vou executar? Não tem como. Então, tem muita coisa lá na base que tem que ser revista, tem que ser mudada. Inclusive, dos clubes não disputar. Nós não vamos jogar o brasileiro sub-15. Não vamos, só que aí, financeiramente, ou a situação de mercado é importante, porque ele tem que ir para a categoria de base da seleção brasileira para virar mercadoria e ser vendido. Falando em não jogar, o Gaúcho e agora o Passo Fundo, desistindo da Copinha. O Gaúcho já faz, acho que 3 dias ou 4 dias. E agora, há pouco, o Passo Fundo. O motivo é o mesmo. A FGF não responde sobre uma premiação da competição. Matando aos poucos o futebol do interior da federação, né? E a base está parecida, né? Se tu entrar aí e for ver quantos clubes disputam o gauchão de categoria de base, tu vai ver. O custo de um jogo de categoria de base é um absurdo. A gente está disputando com cerâmica ali, né? Em média, a gente tem um custo de mais ou menos 5 mil, 6 mil reais por partida. Qual é o clube que aguenta essa situação? E contrapartida? Não, zero. A partida vai ganhar um troféu. Se for campeão, vai ganhar um troféu. E não aí, tem incentivo. Se tu fizer algum jogador... A dupla Grenal ainda vai vir, que essa é uma maneira que eles trabalham. Eles pegam um menino por um contrato de 1 ano, sem custo nenhum, sem valor nenhum, para depois de 1 ano, se o menino vingar, eles vão conversar contigo sobre o valor. E nesse período tu fica ali. Quantos meninos do Cerâmica, na fase boa do Cerâmica, passaram por Grêmio e Inter, saindo daqui, e o clube nunca viu nada, e daqui a pouco tu não tem como um clube do interior fazer um contrato longo com um jogador, porque o clube está sempre esgoelado, aí tu não consegue nem vender. Novo Hamburgo campeão gaúcho. Qual é o jogador que o Novo Hamburgo vendeu? Não, o Novo Hamburgo vendeu... Quer dizer, nada, o Novo Hamburgo quase não jogou. Porque vinha a Série D, depois ele não tinha elenco, lembra? Não vendeu ninguém. Ele não vendeu ninguém e não tinha futebol mais, e cara. E depois da Clorinho, o Novo Hamburgo quase caiu. No ano seguinte, bateu na melhor campanha do Cruzeiro. A camisa do Cruzeiro tá aqui atrás. Na melhor campanha do Cruzeiro, o John Lennon, lateral direito, foi embora pro Cruzeiro de graça. O Sander foi embora pro Sport Recife de graça. Todo mundo foi embora de graça. Porque o contrato do atleta do Gauchão, ele é feito de 3 meses. E se tu classifica, o clube faz um adendo de mais uma semana, 10 dias. Porque o clube só tem aquela verba para esse tipo de situação. Então o clube do interior nunca vai vender ninguém, porque ele não tem contrato longo para poder segurar o jogador. Para mim, o Calvin Correa, o maior comentarista do Rádio Gaúcho, ele usava uma frase que soava, né, como ridicularizar e tal, mas ela tinha um contexto muito pesado e muito verdadeiro. Se dizia que o Veranópolis não tinha camisa de manga comprida. Sim, porque era o time só jogava o Gauchão, fechava as portas. Durante muito tempo. Assim, até rebaixar. Aí depois... Mas também vai jogar o Gauchão para quê? Eu vivi uma realidade no Cerâmica que era clube do ano todo. Inclusive, se nós caísse fora da competição, não tinha folga. Tu seguia treinando para esperar a próxima competição. Sim, cumprir Mas contrato. quanto tempo o Cerâmica conseguiu sobreviver? Aí eu ia colocar isso, né? Teve ascensão, teve tudo, mas não consegue se manter, né? Mas não tem como, né? Não tem como, porque não tem público, tu não tem investimento, tu não consegue vender um jogador de categoria de base, porque é isso aí. Tem aquela maior, emoção, né? Menor. Primeira... Não tem como, tá? Então, o clube de futebol, eu digo para todo mundo, né? Se nós não mudar muita coisa, e tem que ser rápido, o futebol do interior é o novo turf. Eu peguei Grande Prêmio Bento Gonçalves, de corrida de cavalo, parava todo mundo para ver correr. Hoje... Grande Prêmio Brasil, no Rio de Janeiro, parava todo mundo para ver. Hoje o GP Bento Gonçalves só fazer foto. Ninguém mais quer saber disso. E o futebol do interior tá parecido, né? E a situação é toda essa, globalizou, que nem o Clériton disse. Tu vai numa escola hoje, tu vai ver muito mais camisa do Real Madrid, do Barcelona, do que do Grêmio e do Inter. Aí tu imagina ver uma camisa do Cerâmica, do Novo Hamburgo, do São José. Se do Grêmio e do Inter já são poucas. Entendeu? Então, eles não sabem nem quem é. O público que consome isso, ele já vai consumir cada vez menos. E se nós não conseguir ter um incentivo para que isso melhore, o que é um incentivo para isso? Faz uma categoria de base com incentivo da Federação Gaúcha. Porque aí os meninos vão começar a jogar ali e eles vão criar um vínculo com o clube.
Entendeu? Bah, eu tô jogando no Novo Hamburgo, eu não preciso pagar a mensalidade porque a federação isentou os custos do gauchão. Essa criançada ela pode até torcer pro Real Madrid, mas ela vai ter como segundo clube o Novo Hamburgo, porque ela vivenciou a infância dela ali dentro. Sim. Agora, se eu tenho que pagar para jogar futebol, quem é que consegue pagar para jogar futebol hoje em dia? E o custo é um absurdo. Então, acaba que tu vai correndo essa criançada e aí eles vão pela globalização, vão começar a torcer pro Chelsea, para todo mundo, e o nosso futebol vai parar. Ou nem gostar mais de futebol. É isso aí. Polêmica. Ou nem gostar mais de futebol. E se tu pegar, por exemplo, as últimas pesquisas de esportes do IBGE já mostram que o adepto ao futebol vem diminuindo ano após ano no Brasil. Eu sou capaz de te dizer, eu não vi pesquisa nenhuma sobre isso, tá? Mas que boa parte dessas crianças que jogam são muito mais influenciadas pelos pais do que por elas mesmas. Sim, Porque o pai é de uma geração que o futebol era bom, ele tentou Uhum. ser jogador, ele não conseguiu, e aí ele incentiva o filho. E aí o filho acaba indo porque o pai tá incentivando, tá levando ele pro campo e tudo. Mas se for por vontade própria, a gente vai já barrar nessa situação. Ou porque tem educação física na escola. Que também- tem uma parte esportiva, porque se tu perguntar pra ele, tu quer educação física, jogar uma bolinha ou ficar no computador? Ele vai ficar no computador. Ah, Não, dúvida. mas, por exemplo, Mas assim, já ó. diminuiu o volume da educação física. Sim. O volume Não, semanal e tem é um período. Não, e né? assim, ó, o que, Já foi 4. Não, é um e período tem- e por tem- semana. E tem outros esportes que vêm, e que tá ótimo na educação física, mas que acaba que eles estão se engajando mais, Claro. né? Tá Tu fazendo... já viu Superliga de vôlei? Não tem um ginásio vazio, né? Não, eu ia dizer, uma das Superliga não questões, tem um assim, ginásio né? vazio. É. Agora tu pega outros esportes. Da nossa realidade ali, né? Hoje, a nossa... Porque a escola é bastante forte ali no esporte, né? Sim. O vôlei vem sendo mais forte. Na minha... eu cresci, né? Ali Mas, a minha irmã infelizmente- treinava futebol. Hoje, tu vê, por exemplo, as crianças optando mais pelo vôlei. Por quê? Não que não seja, eu acho que é super positivo e tudo mais, mas é porque é como se o futebol tá ficando tão político, ao meu ver, que tá perdendo, Mas também, sabe? mas também tem uma questão social, Mari, que a gente precisa trazer, que é o seguinte. Aqui em Gravataí, onde estamos ao vivo agora, na Sol TV, em que lugar tu vai praticar vôlei? A não ser dentro de uma escola. Não, tem um ginásio, acabou. O único que tinha, acabou. Ah, lá na prefeitura, ninguém vai lá jogar. Sincero, ninguém vai lá jogar. Futebol, os campinhos de bairro não existem. Jogar na rua não pode mais. Dentro de condomínio, não é futebol, né? As próprias praças não tem. As praças não tem mais quadra esportiva, O exatamente. Parcão é a nossa referência em Gravataí, não Não tem tem uma uma quadra quadra. esportiva. É. Aí tu vai, a prática esportiva ela vai pra onde? Aí tu entende a galera que pega e sai correndo na rua. Não, tu Correto. para pra refletir sobre isso, né, Cléber? Que eles vão querer ficar no celular. Um atleta olímpico. Um atleta olímpico que foi Paulão? formado na década de 80. Nós estamos já em 2026 e a gente não conseguiu formar ninguém. Agora seria muito mais fácil de formar. Né? Estrutura, Se tu com tivesse tudo, né? um investimento, tivesse uma... Porque estrutura tem, né? Mas porque não é importante. Essa é a verdade, né? O esporte ele não é importante, a gente sabe os motivos. Politicamente, o esporte não é importante, todo mundo sabe os motivos, não adianta nós querer se enganar. Sim. Né? A pasta do esporte, ela não é a pasta mais procurada. Não. Então, a gente sabe o porquê, porque o esporte não dá o retorno que se espera, né? Mas, infelizmente, eu bato nessa tecla, né? E defendo essa causa, porque o esporte, ele é saúde física, o esporte, ele é saúde mental, o esporte, ele é educação, né? Uma criança que aprende a perder, a ganhar, aprende a conviver com os outros, ele tem a tendência a seguir um caminho bom na vida, né? A gente está vendo aí a doença do século é a depressão e a obesidade. Pela primeira vez no Brasil, a obesidade infantil superou a desnutrição. Pela primeira vez na história. Mas por quê? Porque se eu sou obeso, eu ou me alimento mal ou eu não faço atividade física. Né? Aí a atividade física no colégio, que é obrigatório, diminuiu o volume semanal. Né? As quadras esportivas não existem. Tudo tem um custo absurdo. Qualquer escolinha hoje é paga. Né? Todo final de semana tem um jogo, tem que se gastar também. Né? A federação que podia dar um incentivo não dá. Então, essa situação vai repetindo. Né? E aí a gente está nessa bola de neve que vai chegar nesse ponto que já estamos agora. E vai piorar. A tendência é que piore, infelizmente. Ô, Mari, O que sobra do Grenal, hein? Pro Internacional. O que sobra do Grenal pro Internacional é que a gente precisa trabalhar o ataque, né? Trabalhar essa construção. Para mim, o Alan Patrick precisa, nesse momento, pode ser, né? Porque não combina com o time que foi montado, mas eu acho que não precisa ser repensado. Eu acho que sobra isso do Grenal nesse primeiro momento. Filipão, que sobra do Grêmio desse Grenal, hein? Que sobrou de Grêmio?
Cara, o Grêmio, eu acredito que o que sobrou é entender a realidade, né? Para quem não tinha entendido a realidade do Grêmio, eu acho que a realidade do Grêmio é essa. Acho que caiu a ficha, né? Os últimos 4 jogos vem provando isso. De repente, lá no Gauchão se mascarou e se mascarou por cima de um jogo. Eu lembro que a última vez que eu vim aqui, a gente estava na véspera do Grenal e o Grêmio era super favorito. Eu até conversei com a Mari, né? Eu digo, eu acho que o Inter veio melhor, que o time do Inter não é tão ruim. Todo mundo falava que o time do Inter era muito ruim, porque tinha a lembrança da quase queda, né? Recente. Mas eu acredito até hoje que se nós pegar 11 contra 11, tá? O time titular do Inter é melhor que o time titular do Grêmio. Acho que o Grêmio tem mais elenco, tem mais opções, né? Mas a realidade do Grêmio hoje é essa. Eu acho que o presidente deixou isso claro depois do jogo, né? Que é um momento que vai ter que se entender. É difícil a torcida ter paciência, a imprensa precisa vender, né? E aí a imprensa então começa a procurar situações, inventar situações, criar situações, porque também ninguém diz a fonte é o segredo da imprensa, né? Então agora a gente estava vendo polêmica com o Arthur a semana passada aí, retrasado. Daqui a pouco vai surgir uma polêmica com alguém. Mas o que sobrou é isso aí, caiu a ficha, eu acho, de que a realidade é essa, e tem que se trabalhar em cima da realidade. E o Grêmio que tem um compromisso no meio da semana, nessa terça-feira, né? Deportivo Riestra, né, Sul-Americana, uma competição que o Grêmio, na primeira rodada, decidiu que vai jogar no lixo, né? Eu não sei se decidiu, tá? Porque esse ano a Sul-Americana vai dar mais verba do que a Copa do Brasil, né? Sim. Não sei se vocês se deram Sim, conta sim. de ver... Mas vou jogar com time misto é meio... valor mas é que eu acho que a situação do Grêmio era muito ruim e tinha um Grenal. Era uma situação diferente, atípica, né? Pelo Grenal. Se fosse um outro jogo qualquer, acho que não teria sido daquele jeito. E mesmo assim, alguns titulares jogaram, né? Então, acho que jogar no lixo é um termo forte. Acho que o Grêmio vai em busca disso, porque o Grêmio precisa muito do dinheiro. E é a competição mais fácil, apesar de achar que o Grêmio não tem chance de ser campeão. Me fez lembrar agora que o ano passado o Grêmio jogou no lixo uma rodada Sim, Sul-Americana priorizando um gauchão. O Grêmio priorizou gauchão ano passado.